Deus, amém? Já estamos aqui ao vivo, amém? Aqui nessa live, juntamente com os amados irmãos aqui dentro da congregação. E hoje é o 5º dia da campanha que traz por título Lançando as Sementes para uma Grande Colheita, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Eu já quero saudar também a paz do Senhor para as pessoas que estão pela primeira vez nos ouvindo aqui nesta noite, amém? Seja bem-vindo entre nós. Vocês que já são permanentes ovelhinhas deste canal, já vai e aproveite e compartilhe o link, porque ainda dá tempo, amém? Dá tempo de vocês compartilhar o link da palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando você compartilha o link com alguém, Deus te abençoa, amém? Será bênçãos que vocês não têm nem ideia daquilo que vocês estão fazendo para Deus e daquilo que vocês estão recebendo, amém? Nós já encontramos aqui com a nossa Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler aqui juntamente com a igreja. E se você já está procurando na sua Bíblia, na sua casa, vai procurando enquanto nós estivermos lendo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir nos acompanhar. Mas tem pessoas que também não têm Bíblia, também não se entristeçam, mas apenas ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? Então vamos lá, vamos aqui para a leitura da palavra do bom mestre, amém? Que diz assim: os gibeonitas enganam Josué e que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué, o arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele, aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teu servo vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Resbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhe: nós somos vosso servo, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para as nossas provisão, no dia em que saímos para vir a vós, ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes, nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E
Josué fez paz com ele e fez um concerto com eles, que eles daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, e depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades. Ao 3º dia, as suas cidades eram Gibeão e Sefira e Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram, e toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, dar-lhe-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. E disseram-lhes, pois os príncipes vivam, e se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo, por que nos enganaste, dizendo, muito longe de nós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, e nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por causa nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aqui que te pareça bom e reto, que se nos façam. E assim, pois, lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Amém? Podemos nos assentar, querida igreja. Aleluia. Se assente, coloca a vida do lado e louva o Senhor com palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, amém? Fecha os teus olhos, encurve a tua cabeça, diga assim comigo, Senhor Jesus. Mais fé, com mais vontade, fala, Senhor Jesus, eu vim aqui nesta noite, em busca de uma palavra que pudesse mudar completamente a minha vida. Aqui estou, na tua casa. Senhor, não permita que nada venha atrapalhar e impedir de sair daqui com a minha bênção nas tuas mãos. Abre a minha mente, dá-me sabedoria, entendimento e conhecimento da tua palavra, é que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sei que na Bíblia, irmãos, onde nós lemos aqui, no capítulo 9, tem um título, né? Os gibeonitas enganaram Josué, que faz com eles uma aliança. Mas aqui o tema nesta noite é o seguinte, aliança com os gibeonitas, ou seja, Josué, aliança com os gibeonitas. Hoje vocês vão aqui aprender um pouquinho com o Senhor, que nós temos que ter sabedoria com quem nós fazemos aliança, amizades, né? Vamos lá então, objetivo, vamos falar de objetivo aqui nesta noite. Vamos lá, presta atenção. Não menosprezar as estratégias do inimigo, mas procurá-las, conhecê-las. A gente temos que conhecer quem são os nossos inimigos. E precisamos também saber quais são as suas estratégias. Amém? Eu gostaria que você soubesse que nesta noite,
que eu e você devemos consultar o Senhor para conhecer a sua vontade. Irmão, tudo que você for fazer nessa vida, tudo, estou falando de tudo mesmo, vocês têm que, o quê? Conhecer a sua vontade. De que maneira? Consultando a Ele. De que maneira? Através das suas orações que você tem falado com Ele. Contentar-se andar sempre na vontade de Deus. Amém? Então hoje é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui dessa história. Quem já assistiu, né, os 10 mandamentos, a Terra Prometida, vai lembrar muito bem aqui dessa história verídica, amém, real, que realmente, querida igreja, aconteceu de verdade, amém? Então vamos prestar atenção aqui, se você hoje veio para ouvir, vamos ouvir a palavra de Deus. Um erro de visão, presta atenção aqui. Os judeus confiaram em seu entendimento natural, com base na observação e reação natural, é dizer, mas o que é de errado nisso? Você pode me perguntar. É realmente possível agir de outra maneira? O nosso mundo, querida igreja, é um mundo de impressões sensoriais, contamos apenas com elas para prosseguir. E devemos, amém? Presta atenção aqui, devemos decidir com base no que vemos, ouvimos, tocamos, amém? E ao agir assim, cometemos erro, dificilmente, amém? Podemos ser culpados por eles, e não há mais nada a ser feito quando você faz o juramento, amém? Você vai ter que levar isso para a vida toda, até a morte, você para. A não ser que Deus faça alguma coisa. Ou seja, irmãos, muitas vezes a pessoa acredita. Às vezes, se entrar uma pessoa aqui dentro da igreja, todo maltrapilho, ele demonstrar para nós que ele é mendigo, mas só porque ele está lá maltrapilho, às vezes até parece aparentemente sujo, ou seja, não tomou banho. Mas será que realmente ele é um mendigo? Ou se está disfarçando de um mendigo? A gente precisa ter, irmãos, esse discernimento para saber se é ou não é. Porque tem pessoas que gostam de tomar vantagem nisso. Amém? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que muitas vezes que ficam lá no centro da cidade, sentado, debaixo do pontilhão, pedindo, por favor, uma esmola, por favor, pelo amor de Deus. Às vezes é mendigo. Tem casa, tem tudo, mas está ali porque tem outros objetivos. É ou não é? Tem ou não tem? Acho que tem. Eu com a minha mãe, quando minha mãe estava viva, uma vez lá no centro da cidade, debaixo daquele pontilhão, ela estava saindo e tinha um senhor com a perna tipo amputada, embora ele era deficiente mesmo, mas não era mendigo. E ele estava pedindo uma esmolinha, por favor. E nós estávamos, não sei se nós íamos fazer uma visita, eu não me lembro, nós estávamos meio com pressa. E nós passamos debaixo daquele pontilhão ali perto do terminal central. E ele pegou com aquela vasilhinha dele, pedindo, e nós já tinha passado. E de repente a minha mãe falou assim, filha, você que estava com pressa, vê se você encontra uma moedinha rápido, senão ela vai perder a hora de nós ir lá. E eu, enquanto nós estávamos caminhando, ele ficou lá para trás, não consegui encontrar a moedinha, minha mãe falou assim, corre lá e deixa lá na vasilhinha dele. Ó Deus mostrando. E assim, eu fui correndo, minha mãe ficou lá do outro lado, corri, cheguei perto dele e coloquei. E dei as costas e fui correndo para alcançar minha mãe, que estava um pouco mais à frente. Daqui a pouco o rapaz, que era já um senhor, né? Falou rapaz, né? E começou, moça. E começou a falar assim, né? E aí eu peguei, olhei para trás, eu vi que ele estava acenando para mim, que era para mim voltar. Aí eu falei assim para minha mãe, o rapaz está pedindo para nós voltar para a filha, mas ela está atrasada. Ela falou, mas vai saber o que o rapaz quer. E aí minha mãe voltou. Ele falou assim, por favor, moça, pega de volta aquilo que eu tinha pedido, a esmola, né? Aí minha mãe falou assim para ele, mas o senhor não estava pedindo esmola? Ele falou assim, sim, senhora, porque ele viu que a minha mãe realmente era uma mulher de Deus. Ele falou assim, mas moça, chamou minha mãe de moça, né? Mas moça, você sabia que eu não sou mendigo? Olha para você ver, o peixe morre pela própria boca. Ele falou assim, moça, eu não sou mendigo, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir.
Quer dizer, assim, tipo, passear pelos lugares, por ser deficiente. Eu falei assim, chega de manhã, uma pessoa me pega e me coloca aqui. Mas eu não sou mendigo, eu tenho casa, tenho tudo. Aí ele falou assim para minha mãe, né, como se fosse hoje, ele falou assim, moça, eu tô aqui porque eu não tenho ninguém. Tipo assim, eu ia falar que tinha irmão, tinha tio, tinha pai, né? Não tenho mais ninguém, sou só eu. E eu tinha um desejo do meu coração, ele falou assim para minha mãe, contando para minha mãe a história dele. Ele falou assim, eu tinha um desejo muito no coração meu de conseguir comprar um celular. E eu consegui o benefício por si. Ele falou que tinha um benefício porque ele era deficiente. Então ele não era o quê? Mendigo. Ele falou assim, moça, eu tenho um benefício, eu recebo todo mês. E eu tinha uma vontade de comprar um celular. E o primeiro pagamento que eu recebi, eu fui lá na loja lá e comprei um celular. Mas depois, moça, que eu comprei, eu fiquei triste de novo. Aí minha irmã disse, por que você ficou triste? Aí ele falou assim, porque eu tenho um celular, mas não tenho para quem eu ligar. Aí ele falou assim para minha mãe, falou assim, não, agora você tem. Porque a minha mãe nunca deixou de falar de Deus em qualquer lugar que ela fosse. Ele falou assim, olha que você pode ligar. Ele está todo ouvido. Deus, Ele quer que você ligue, mas não através desse receptor aqui. Ele quer que você ligue através da sua oração. Esse sim será o seu verdadeiro amigo. E aí minha mãe começou a falar de Deus, o rapaz começou a chorar, e a minha mãe falou assim, sai deste lugar. Esse lugar não foi feito para você, e nem para os seus amigos que aqui estão. Deus tem o melhor para a tua vida. Eu sei que ele me orou por ele lá mesmo, que ele deu os braços, ele colocou a mão sobre a cabeça dele e falou assim, olha, eu vou profetizar sobre a tua vida. Que da próxima vez que eu passar aqui debaixo desse viaduto, você não esteja mais aqui. Você esteja aonde Deus quer e tem determinado para a tua vida. Irmão, minha mãe orou por ele chorando. Ele falou assim, amém, irmã. E toda vez que ele passava, nós nunca mais vimos ele debaixo daquele pontilhão. Então, irmãos, não é... Tem gente que olha muito pela aparência, mas a aparência muitas vezes reprova. Por quê? Porque não é aquilo. Olha o que estava acontecendo aqui, que eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Quem está entendendo aí? Então, os judeus, irmão, teve um erro de visão. Olhar somente pela aparência daquele povo gibeonita, que estava tudo maltrapilho, pão bolorado, vinho já velho. E esqueceram do principal, de consultar a Deus. Amém? Quem está entendendo aí a palavra de Deus, diga amém. Então, um grande erro aqui, querida igreja, eu tenho certeza de que você pode percebê-lo, é presumir que a realidade consiste apenas no aspecto material. Sim, verdade. Grande parte da realidade é material e por isso o julgamento com base, quem está entendendo aí? Em impressões sensoriais adequadas, confiáveis, numa circunstância. Quando se pega um pedaço de carne da geladeira, percebe que está com coloração estranha ao exalar um cheiro ruim, errado, a comê-lo. Quantas vezes você vai no mercado lá, pega uma carne lá, tem muitas pessoas que não olham muita data de validade, aparentemente por fora parece bom, mas quando você leva para casa, abre, está fedendo. Então a gente não pode olhar muito pela aparência. É errado comê-la. O sentido lhe foi dado, querida igreja, por Deus, para dizer que a carne está ruim e que você provavelmente ficará doente se ingerir essa carne. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Então essa maneira de decidir funciona para nós em várias situações, todos os dias, mas, presta atenção aqui, as dificuldades desse modo, o tempo todo, decorre do fato de realidade não consistir apenas no aspecto material. Então você não pode só olhar o aspecto material, o que está diante dos teus olhos, sim ou não? Por quê? Porque também existe um mundo espiritual e nele vive um ser poderoso, astuto, malicioso, empenhado em nos destruir. Então não podemos viver, não podemos ver o diabo, não podemos lidar, provar ou cheirar as suas táticas. Amém? Portanto, em todas as áreas espirituais e todas as morais, precisamos de sabedoria excedente, tudo que se possa derivar de impressões sensoriais. É a mesma coisa quando você vai olhar para a pessoa. Você olhar para todo mundo aqui, nossa, está tudo bem, tudo bom.
Mas se eu for orar e Deus me mostrar que não está bem, porque não está, porque jamais o Espírito de Deus ele vai mentir. Não é? Se ele fala porque está acontecendo, você vai orar, aquilo que estava escondido, que estava em oculto, vai ser o que? Revelado. O diabo ele vai mostrar quem é que estava causando todos os problemas na tua vida, que era ele. Então a gente não pode olhar pela aparência. Um conselho muito citado ali no Provérbios, ali, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está escrito isso onde? Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem disse essas palavras? Foi Salomão, um homem muito sábio. Se ele falou, é porque ele sabia, né, do seu dia a dia, com seus súditos, com seus inimigos. Então ele está dizendo assim para nós, confiar no Senhor. De que forma? De todo o nosso coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Porque tem hora que o seu entendimento vai falhar, entendimento humano. Tem uma hora que, deixa eu ver, perfeito. Tem uma hora que você vai cair no conto do vigário. A não ser se você busque a direção de Deus. Reconhecendo em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que é vereda? A tua vida, né? Outra tradução está dizendo caminho. O caminho não é ali da igreja ou da tua casa, é a sua vida. Então as palavras principais são: não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Então, irmão, não tome entendimento aqui precipitado. Busque de Deus. Né? Tem pessoas que às vezes falam, minha mãe sempre tinha isso, filha, toma cuidado. Às vezes para quem é casado, às vezes a esposa fala pro marido, né? Vigia aí, hein, tal pessoa, hein? Imagina, você fala demais, você pensa demais, né? Julga demais. E não é. Isso se chama o quê? Sabedoria. A mulher que ela sabe, ela consegue ver o perigo à distância, ela não é? Sim ou não? Sim. Amém? Uma verdade aqui para nós aqui. As nossas alianças, querida igreja, devem estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser. Vocês têm que orar para ver se essa aliança que você está fazendo é direcionada de quem? De Deus. Sim ou não? Nós lemos lá no versículo 15, 9, de Josué, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Então Josué concedeu o que para aquele povo gibeonita? Paz. Ele não orou a Deus, ele não pediu para o sacerdote para ver se era ou não, se podia ou não fazer o quê? Aliança. Irmãos, vamos falar agora um pouquinho da estratégia dos gibeonitas. Vou falar aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, só para vocês guardar comigo. Diga assim comigo, número 1. Vamos lá, todo mundo. Número 1. O temor pelo povo de Deus. Diga assim comigo, o temor pelo povo de Deus. Número 2. Mentira. Número 3. Falsa testemunha. Olha a estratégia dos gibeonitas. Para eles poderem enganar aquele povo, eles precisavam saber que aquele povo tinha temor a quem? A Deus. Número 2, mentira. Sabia que o povo hebreu não podia o quê? Mentir. Olha lá, estratégia. E o 3, qual que era? Falsa testemunha. Sabe que isso também é um dos mandamentos, né? Falsa testemunha. Sabia que jamais ele podia jurar falsa testemunha. Vamos lá. Aliança inadequada. Diga assim comigo. Número 1. Não consultar o Senhor. Número 2. Comprometimento dos líderes. Número 3. Murmuração interna. Isso era aliança inadequada. Por quê? Por que inadequada? Porque deixou de consultar o Senhor. Número 2, não tiveram comprometimento dos líderes. E 3, murmuração interna. Olha quantas coisinhas nós estamos aprendendo aqui. Agora vamos ver a sentença dos gibeonitas. Diga assim comigo, número 1.
exemplo de graça. Número 2, rachadores de lenha. Número 3, tiradores de água. Foi isso que eles fizeram, rachadores de lenha e tiradores de água, e um exemplo de graça. Agora vamos lá entrar, daqui a pouquinho já vamos entrar na ministração. Então vamos lá. A fama da vitória alcançada pelos filhos de Israel, comandado por Josué, já se espalhara por toda a terra dos cananeus. Isso despertava os mais diversos sentimentos, como medo, ira dos povos que habitavam essa região. Então todo mundo sabia, sabe, dos eventos que Deus, o nosso Deus, tinha feito, as maravilhas. Então os povos tinham medo e ira do povo hebreu. Agora vamos falar sobre a estratégia dos gibeonitas um por um, né? Eu falei para vocês repetir comigo, né? Vamos lá comigo novamente. Número 1, temor pelo povo de Deus. Sabe quando nós lemos lá no livro de Josué, capítulo 9, versículos 3 e 4? Fala o seguinte, que os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, Jericó era uma cidade, Ai era o outro, usaram de estratégia e foram se fingir embaixadores, levaram saco velho sobre os seus jumentos e outros de vinho velhos, rotos e concertos, amém? Do que estava lá juntamente com eles. Irmãos, a partir de hoje, tudo que chegar perto de você, ou pedindo direção, ou pedindo emprestado, ou outro tipo, de qualquer outro tipo de coisa, vocês vão consultar a Deus. Vocês vão orar a Deus, se é da vontade do Senhor, amém? Então, irmãos, ali, velhos rotos, né? Vamos lá. E os gibeonitas, querida igreja, ao contrário dos demais povos de Canaã, entenderam que não poderiam sobreviver a um confronto com o povo de Israel. Então, movidos pelo medo de serem destruídos numa guerra impossível de vencer, porque sabia que os gibeonitas não iam ser vitoriosos na guerra contra os hebreus, desenvolveram uma estratégia para enganar o povo de Deus e assim se aliançaram com o novo governo que estava estabelecendo na terra. Então muitas pessoas muitas vezes vão se aproximar perto de você porque quer alguma coisa. Ninguém se aproxima perto de você só para se aproximar. Sempre eles vão querer alguma coisa. Então tem que ficar já de anteninha ligada. Vamos lá. No desenrolar do capítulo 10, vamos conhecer, querida igreja, mais detalhes das reais motivações do povo gibeonita. Entretanto, essa estratégia não deixou de ser um ataque ofensiva israelita. Presta atenção aqui, pois suas artimanhas conseguiram mudar o destino de derrota que estariam sujeitos ao enfrentar o povo de Deus. Então, irmãos, eles estudaram bem a situação para poder entrar dentro do campamento hebreu. E eles foi tão convincente, que Josué e seus líderes fizeram uma aliança do quê? De paz. Amém? A mentira, número 2. Foram ter com Josué ao arraial, ao Gigal, e lhe disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Presta atenção aqui. Então, a principal base do ataque dos gibeonitas contra o povo de Deus foi a mentira. Ele já entrou com o mentira. Isso. Então, prontamente, querida igreja, eles foram o quê? Estrategistas, usaram as informações disponíveis sobre quais eram as intenções, os métodos de Josué, para que lhe oferecesse uma aliança com base nas ordenanças do Deus de Israel. Então, por isso nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Quantas vezes você recebe um telefonema, tem pessoas que falam o seu nome completo, você fala até o seu documento, falam algumas mentiras, e tem pessoa que cai no conto do vigário, né? Naquela boa noite Cinderela, né? Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Apesar de o povo de Israel, que ele já está avançando sobre as cidades inteiras, destituindo seus reis, ferindo seu povo, os gibeonitas perceberam que não se tratava do exército mercenário ou milicianos, então puramente, que igreja, presta atenção aqui, violentos, pois o critério de combate era muito claro.
Presta atenção aqui. Então, presta atenção aqui. Deus já havia julgado os povos daquela terra, o povo de Israel com seus instrumentos de justiça, e apenas estava executando o juízo divino. Por quê? Baseado nessa informação, se fantasiaram de peregrinos, porque eles não eram, usaram roupas, usaram mantimentos, adereços que atestavam ser de uma terra distante, e tudo que precisava era de uma aliança com o povo do Deus verdadeiro, para que se manifestassem ou mantivessem vivos. Então, se hoje a palavra está vindo para nós, é porque nós devemos se preparar daqui em diante. Então eu tenho que parar de ajudar? Não, não é isso que Deus está falando. Nós temos que continuar sendo um bom servo, ajudando o próximo, a quem realmente está necessitados. Mas nem todos estão. Amém? Alguma coisa estão querendo. Falsa testemunha, Josué capítulo 9, versículo 11. Pelo que o nosso ancião e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhe: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Estava dizendo exatamente, ele falou assim, que eles queriam ser o quê? Servos. Pensa, irmãos, como que eles mentiram. Toda mentira para ser aceita como verdade. Tenta evocar testemunha que confirme os seus argumentos mentirosos. Presta atenção aqui. Então, os gibeonitas, eles foram diretamente a Josué pedir por suas vidas, com todos os seus argumentos que haviam criado, para que tentaram convencer os líderes de Israel sobre as suas origens, sobre as suas intenções. Até hoje, querida igreja, essa estratégia continua seduzindo muitos líderes se associarem a indivíduos que escondem suas verdadeiras intenções, para que seus intentos sejam alcançados à custa de boa fé e de inocentes. Amém? Então nós vamos aprender essa noite a consultar o Senhor, para nós não sermos mais enganados. Amém? Porque ainda Deus fala. É só você buscar as direções de Deus. A aliança inadequada, querida igreja. Então o texto de Josué não omite falhas que tanto o povo quanto seu líder Josué cometeram, mas mostra todo o crescimento que experimentaram até estarem perfeitamente aptos para possuir toda a promessa de Deus. Número 1, não consultaram ao Senhor. Isso é grave, irmãos. É muito grave. Josué, capítulo 9, versículo 14. Então, querida igreja, os israelitas tomaram provisão e não pediram conselhos ao Senhor, talvez motivado por uma alta confiança, exacerbada após grandes vitórias dos príncipes e o líder. Josué não perceberam a astúcia de um povo inimigo se aproximando com uma estratégia diferente das que já haviam enfrentado. Então vamos tomar cuidado a partir de hoje. Amém? É um povo inimigo. Amém? Estão se aproximando porque eles querem algo de nós. Amém? Então, o grande diferencial aqui nesta noite de sucesso do povo de Israel e nessa campanha sempre foi a bênção de Deus sobre as suas decisões. Claramente, querida igreja, quando o povo de Deus decide por fazer algo fora da vontade divina, então essa decisão se transforma em prejuízo. É isso que Deus não quer que aconteça com você. Mesmo que se tivesse certeza do seu sucesso, justamente nesse episódio, querida igreja, Israel celebra uma aliança com um povo desconhecido, sem, contudo, consultar a Deus. E conclusão desse desatino, querida igreja, é que foram vergonhosamente enganados. E Deus não quer que você seja o quê? Envergonhados. Amém? Não quer. Então a conquista da terra prometida é a fonte de muitas lições morais e espirituais a todos que conhecem e procuram entender as revelações de Deus. Presta atenção aqui. Então o povo, querida igreja, o povo conhecia Deus, o valor que ele atribui às suas alianças, e Deus não admite rebeldia ou independência da parte de Israel, pois não somente é proprietário deste povo, mas também é que garante vitória em tudo. Amém? Que o povo havia se proposto a conquistar em seu nome. Olha aqui o número 2, comprometimento dos líderes. Amém?
Josué capítulo 9, versículo 15, Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança e deu-lhes a conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Juramento é para sempre, é igual casamento, até a morte os separe. Amém? Aleluia. Uma aliança, querida igreja, firmada com juramento em nome de Deus, pelos líderes da comunidade, tinha muito valor. Então, por isso, presta atenção, por isso a necessidade de se consultar o Senhor em todas as ocasiões. Várias vezes, querida igreja, observamos Deus confirmando os passos de Josué, de lhe garantindo a vitória. E quando este consultava, mesmo em situações adversas, presta atenção aqui, na ocasião da aliança com os gibeonitas, percebemos que o problema não é a aliança em si, pois Deus recomenda que a aliança seja o quê? Preservada. Então, querida igreja, muito tempo depois, tá? Presta atenção aqui. No reinado do rei Davi, Israel, ele sofre grande fome. Então Deus, ele revela que a causa desse castigo foi a quebra desta mesma aliança pelo rei Saul. Não é que isso aconteceu só lá atrás com Josué, livro de 2 Samuel, capítulo 21. Então o problema, querida igreja, foi não ter consultado o Senhor, dando antes ouvido às mentiras. Então não deu ouvidos a mentiras, tá? Dando ouvido antes às mentiras. E essa atitude, querida igreja, demonstrava independência, rebeldia. Tais atitudes não fazem parte da vida daqueles que desejam agradar a Deus. Até mesmo nos dias de hoje, o resultado é que Israel foi o quê? Enganado. E precisou ser fiel a essa aliança para sempre. Olha o perigo, irmãos. Murmuração interna. Josué capítulo 9, versículo 18, vamos lá. Os filhos de Israel, querida igreja, não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou. Olha para você ver, se era um juramento, quando ficou sabendo a verdade que eles estavam mentindo, a congregação que murmurou contra os príncipes. Então vamos lá. Então a responsabilidade dos líderes de Israel era muito grande, porque eles tinham que conduzir o povo de Deus, exige um alto grau de comprometimento, obediência, pois o Senhor é quem julga até as intenções do coração de seu servo. Então Deus, ele julga, irmãos, as intenções. Deus sabe quais as nossas intenções aqui nesta noite. Então a decisão tomada pelos príncipes em firmar aliança com o povo pagão gerou consequências. Por isso que Deus não quer que você faça esse tipo de aliança, porque se você fizer essas alianças que Deus está dizendo, vai gerar consequência para todo o povo, ou seja, para toda a sua família. Principalmente ele criou uma instabilidade dentro do arraial, presta atenção. E ao perceberem que haviam sido enganados, a partir de então toda a liderança de Israel ficou sujeita a questionamentos se de fato estava sendo conduzido por Deus ou pelas suas conveniências pessoais. Então, presta atenção aqui. Então, a crise de confiança na liderança gerou murmuração, rebeldia, discórdia. Então, Josué e seus oficiais precisaram rever as suas atitudes e contar com a graça de Deus para reconquistar a confiança do povo de Israel, para que continuasse a conquista da terra prometida. Olha para você ver, estava tendo já gerando problemas. Aleluia. Porque Deus, ele queria que eles conquistassem a terra prometida. A sentença dos gibeonitas, querida igreja, porque nada fica oculto, nada fica escondido, até que Deus se revele. Vamos lá. O Deus de Israel é o nosso Deus em todas as circunstâncias da vida. Ele está no controle de tudo, agindo para ou permitindo que as situações, querida igreja, pelas quais passamos e possam nos ensinar mais sobre quem Ele é e sobre como nós devemos ser ou proceder. Então aqui nesta noite, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe, irmãos, do que está prestes a acontecer.
E por isso que Ele envia a palavra dele aqui nesta noite. Porque Deus não quer que você, sabe, seja pego de surpresa. Deus não quer que o inimigo, ele venha, sabe? Porque você sabe que o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão, né? Ditado popular. Vem com um sapatinho de algodão e você não perceba. Então vamos aqui. Número 1, exemplo de graça. Josué, capítulo 9, versículo 26. Assim lhes fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel e não os mataram. Se eles não tivessem feito aliança, o que Josué deveria ter feito? Tinha que matá-los, porque eles mentiram. Mas não podia matar, porque ele tinha feito o quê? Aliança com eles. Então a ordem de Deus, querida, era clara: destruir todos os povos de Canaã. E devido aos seus pecados serem muito graves e seus corações endurecidos, agora os gibeonitas, usando de uma estratégia, conseguiram uma aliança com os filhos de Israel, que lhes garantia a preservação das suas vidas. Então eles agiram, irmãos, sabe, de má fé com aquele povo, porque eles sabiam que eles não poderiam matá-los. Então o ato de preservar essa aliança é, de certa forma, uma demonstração de graça de Deus, pois uma vez feita a aliança, ela deveria ser honrada. Então tome cuidado com as alianças que vocês estão fazendo. Mas Deus não permitiu que eles morressem por causa da aliança que ele tinha feito. Mas não vai pensar que vai ficar tudo bem, tudo bom, não. Teve seu castigo, sua disciplina. Então, rachadores de lenha. Josué, capítulo 9, versículo 27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gente, era trabalho. Pessoa, pegar água para toda a congregação, irmão Josué. Era muito povo naquela época. Eram 12 tribos. E cada tribo tinha suas famílias, e famílias e famílias. Então eles tinham que rachar lenha, não é? Rachador de lenha, tirador de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje. Eles mentiram, foram disciplinados e precisaram pagar por isso. Amém? O ato de mentir, querida igreja, diante dos líderes de Israel e deixar vulnerável, ofensiva de toda a tomada da terra prometida, não ficou impune. E essa pessoa que está querendo vir, por isso que você já tem que estar preparado, amém? Por algo que está por vir, amém? Quem está entendendo ainda, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Não vai ficar impune. Graças a Deus sempre vem acompanhada de suja justiça, e assim a consequência vieram sobre o povo enganador. Então, irmão, se preparem. Peça a direção de Deus, busca o Senhor, vê se é a vontade de Deus ou não. Josué, querida igreja, exercendo a sua liderança, decidiu manter a aliança feita, que garantia a vida dos gibeonitas. Porém, querida igreja, os condenou a viver, amém, de uma forma servil aos filhos de Israel. Tal sentença, querida igreja, parecia estar de acordo com os princípios de Deus, e lhes dava uma garantia muito melhor do que uma sentença de morte. Irmãos, é grave. Tiradores de água. Josué, capítulo 9, versículo 27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje. Por que eu estou repetindo? Porque eles tiveram a sua punição, tiveram a sua disciplina. O fato é que os gibeonitas tiveram êxito na sua estratégia, onde conseguiram a aliança necessária para a sua sobrevivência. Eles fizeram aliança porque eles queriam sobreviver. Eles tinham medo de ser mortos, amém? Pelo exército, né, dos hebreus. Quem está entendendo da glória a Deus? Ainda que tivesse de viver, irmão, daquele modo ali em Israel, seu histórico do povo guerreiro, habitante da grande cidade, poderia indicar que a mentira contada seria usada para uma possível traição e combate no futuro. Então, ninguém dá um pontinho sem nó. Amém? Eles iriam usar, no momento certo, na hora certa, uma possível traição para o embate futuro. Mas, pelo contrário, querida igreja, os gibeonitas
reconheceram a superioridade de Deus de Israel. Eles precisaram reconhecer. Olha que tremendo. Depois de tudo que eles fizeram, precisaram reconhecer a superioridade do nosso Deus, do Deus de Israel, e se submeteram, vindo a servir como tiradores de água, rachadores de lenha. Exemplos, igreja, de submissão à vontade de Deus, nos fazem compreender, amém? Até mesmo uma repreensão do Senhor, ou lidar com as consequências dos nossos pecados, e não deve ser motivo de escândalo ou revolta. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Ou seja, um coração cheio de contentamento com a vontade de Deus, uma porta aberta para os dias melhores e sob a bênção do Altíssimo. Então vamos aplicar isso na nossa vida aqui nessa noite. Mas por que eu tenho que aplicar, pastora Patrícia? Porque Deus tem preparado para mim, preparado para você, preparado para os ouvintes que estão prestando atenção aqui. Não vai ser do foco, depois você vai falar que Deus não falou, que Deus não está fazendo, aquilo que Deus não quer livrar, daquilo que Deus não quer agir, porque tem pessoas aqui que estão distraídas enquanto o Espírito Santo de Deus está falando. Deus tem preparado vitória para as nossas lutas, mas elas são condicionadas segundo a sua vontade, a sua sábia instrução. Por isso, consultemos constantemente o nosso Deus e Senhor, e procuremos fazer integralmente a sua perfeita, boa e agradável vontade dEle. Então essa palavra veio aqui porque tem alguém querendo, e não vai demorar muito tempo, vai chegar para fazer aliança contigo, e se você não consultar a Deus, vai ter consequência para o resto da sua vida. Essa palavra é revelada, não é minha, é dele. Eu não tenho nada para passar para a igreja se não for dada dele. Uma pergunta aqui: qual é a principal estratégia, querida igreja, dos gibeonitas com relação a Israel? Quem sabe a resposta? Qual é a principal estratégia dos gibeonitas com relação a Israel? A mentira. A pessoa vem perto de você para mentir, enganar. Número 2, qual a segunda pergunta, pastora Patrícia? Sobre a conquista de Canaã. Que tipo de lições podemos extrair? Lições morais e espirituais. A terceira pergunta que eu deixo aqui para a igreja: de que forma Deus mostrou a sua graça aos gibeonitas? Preservando a aliança entre Israel e Gibeão. Então, se a palavra veio aqui nesta noite, tenha certeza que o inimigo já está pronto para se levantar, para agir. E Deus, Ele quer que você busque o Senhor. Porque se você não buscar o Senhor, você vai cair na artimanha deles, porque eles têm eles têm estratégia. Eles têm estratégia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu sei que passei alguns minutinhos, mas Deus está mandando dizer: eles têm estratégia. Muitas vezes você anda para lá e para cá distraído. Muitas vezes você fala com alguém distraído, conversa, abre teu coração distraído. Por que eles tentaram invadir o acampamento? Eles investigaram a vida deles. E a estratégia dele foi tão bom a estratégia deles, que eles fizeram aliança com os gibeonitas e deixaram de buscar a direção de Deus. Então, aqui nesta noite, essa palavra veio, ela não veio só para a pastora Patrícia. A palavra veio para você, que você deixou a sua casa, os seus afazeres, para estar aqui nesta noite, para buscar a direção. Olha Deus te dando a direção aqui nesta noite. Deus não quer que você caia na artimanha do inimigo. Vamos ficar mais atentos, irmãos, porque Deus ainda fala, Deus ainda dá as direções. Até mesmo às vezes Deus quer dar livramento você dentro da sua própria casa, quem sabe no teu próprio serviço, na rua, onde quer que você esteja. Vamos ouvir as direções de Deus. Esse tempo para cá, irmãos, Deus tem falado comigo, porque agora meu irmão precisa trabalhar, eu fico em casa, e muitas vezes tem pessoas que chamam lá no portão, e muitas vezes as pessoas que chamam no portão não são pessoas que Deus mandou bater porta no portão. E sabe aquele costume que a gente tem quando alguém te
te chama, você rapidamente pega a maçaneta da porta e abre. A gente tem esse costume muito errado, que a gente tem. Porque às vezes você vai abrir a porta para o teu inimigo. Uma vez, recente agora, chamaram no portão. E minha cachorra quase derrubou a porta, de tanto que ela queria colocar a porta abaixo, porque ela escutou aquela pessoa que não era do bem. E quando eu coloquei a mão na maçaneta, Deus bradou bem alto: não abra. Eu até tirei a mão assim, porque quando Deus fala, você vai ficar choque, né? Tirei a mão. E fui para o lado da janela e o senhor falou que não era nem para abrir a janela. Porque a pessoa que estava do outro lado estava com más intenção. Olha Deus falando para vocês vigiarem. Vigiarem o que você fala no telefone, o que você expõe, a tua vida nas redes sociais. Porque as pessoas já têm toda a tua informação. Porque para a pessoa chegar até perto de você, ela tem que conhecer quem é você. Ninguém vai pedir nada para você se ela não te conhece. Não sabe da sua vida. Não é? Ninguém vai bater na porta da tua casa só por bater. Ninguém vai te ligar no telefone só por ligar. Deus está falando para você: tome cuidado com as alianças. Daqui em diante, o que vocês vão fazer, porque o que vocês fizerem será para sempre. Não tem como quebrar. É um juramento. É um juramento. O juramento não se quebra. Você tem que levar até as últimas dias da sua vida, a não ser que Deus ponha um ponto final. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar para Deus nos dar o livramento, amém? Aleluia! Deus quer dar livramento para nós. Fala assim comigo: Senhor, me livra desta má hora. Me livra, Senhor, de homens perigosos. Me livra de mulheres perigosas. Meu Deus, que acham que pode me enganar. Meu Deus, eu tenho um Deus que revela o oculto, o escondido e o profundo. Tem pessoas aqui que Deus não quer que você perca o dinheiro da conta bancária. Deus não quer que você perca as coisas que você tem dentro da tua casa. Deus não quer que você perca a tua vida. Aleluia. Tome cuidado com os gibeonitas. Tome cuidado de pessoas que estão se aproximando com um sapatinho de algodão perto de você, mostrando para você que é o bonzinho, é o coitadinho, ou dó, ou coitado. Aleluia, de coitado não tem nada. Deus falou para você: vigia na terra, vigia na terra, vigia na terra, para que o livramento do Senhor, se ela e a suricante, chegue na tua vida. Oh Deus tremendo, obrigado por essa palavra, papai. Eu já quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.